Bora aqui para nossa terceira aula desse módulo, nosso tempo da ignorância. E eu quero falar com vocês agora sobre amigos, família e trabalho. Gente, cada detalhe, cada situação, cada momento da nossa vida, enquanto a gente não trabalha essa questão da TPM, enquanto a gente não trata disso, enquanto a gente vive na ignorância, nós temos prejuízos. Sobre amigos e familiares. Eu quero contar para vocês aqui uma história de uma moça que na terapia ela me procurou pedindo ajuda porque ela tinha vivido um momento muito tenso com o namorado dela e na época eles estavam já de casamento marcado. E teve uma briga horrível, um problema terrível lá dentro da casa e a sogra dela estava perto. A sogra dela viu tudo aquilo que aconteceu e quando ela voltou para casa, depois o namorado foi atrás, falou, olha, o noivo, né, foi atrás e falou, olha, estamos terminados, acabou. Provavelmente, a mãe desse rapaz deve ter visto o comportamento dela e ter orientado o filho, olha, filho, você vai entrar nisso aí e vai dar problema. Esse casamento não vai ser bom para você. Só que o que ela mais se lamentava é que havia entre eles dois um amor, uma cumplicidade. Ela sabia, ela tinha certeza do amor dele por ela. Mas a sogra tinha tido uma péssima impressão dela. E ela chorava e dizia assim, eu falei as coisas do jeito que eu não devia ter falado, eu fui muito brava, muito grossa, muito estúpida, mas eu não consegui me controlar, eu tava de TPM. Agora, como que você vai explicar para sua sogra que você tá de TPM? Ela não tinha tanta intimidade assim com a sogra dela. Então foi uma situação constrangedora. Quantas vezes nós passamos por situações assim, ou no trabalho? Eu nunca tive, não me lembro, né, de ter tido problemas com amigos e familiares, mas já tive problema no meu trabalho. Porque como eu já falei aqui anteriormente, que eu sou pastora e há mais de 20 anos nós pastoreamos e lidar com pessoas não é fácil. E houve um período da nossa vida que nós moramos no fundo da igreja. Eu não sei se você conhece pessoas assim, que moram muito próximo, que são líderes, mas que moram praticamente dentro do local de trabalho. Não é fácil. E eu morando no fundo da igreja, numa época da minha ignorância, que eu não tinha entendimento, era muito confuso para mim, porque nós sempre gostamos de lidar com juventude. Na época, eu e meu esposo, a gente tinha uma quadra de vôlei no fundo da igreja, no fundo do salão da igreja, e a gente brincava com os jovens. A gente levava os adolescentes, era praticamente todas as tardes, era praticamente todo sábado, todo domingo, aquela gurizada no nosso quintal. Nosso quintal não tinha portão, então amanhecia o dia. Eu abria a porta, já caía criança para dentro de casa, adolescente. E ali a gente brincava, tomava tereré. Eu moro numa região onde a gente toma tereré, não sei se você conhece, mas a gente tomava tereré, brincava, conversava, jogava vôlei com os jovens praticamente o mês todo. Só que quando chegava no período da TPM, gente do céu, para mim era uma tortura. E dava briga no meu casamento porque eu falava, eu não quero saber deles aqui, eu não quero. Como que eu vou explicar para os jovens que eu não tô bem, que eu quero distância, que eu quero que eles fiquem lá, que eu não quero barulho, que eu tô com dor de cabeça, que eu não... Era difícil. E houve um episódio uma vez de dois jovens, né, dois adolescentes, na época eles tinham uns 14 anos. Hoje são homens adultos formados, mas na época eles tinham 14 para 15 anos. Que eles chegaram na minha casa, né, a gente morava no fundo da igreja, do que eles entraram, que eu abri a porta, tava lá os bonitinhos lá. E eu falei, meninos, pelo amor de Deus, eu não tô bem, volta para casa de vocês, mais tarde vocês vêm, lá para 6 horas da tarde. E eu fui grossa no jeito de falar, porque eu não filtrava. Eu brincava, conversava, me divertia com eles o tempo todo, só que quando eu não estava bem, eu jogava na lata aquilo ali. Na hora que eu falei isso, eu falei, olha meninos, vai para casa de vocês, eu não tô bem, tá? Vai para lá, fica lá na casa de vocês, à tardezinha vocês vêm, tá muito cedo, eu acabei de acordar, eu preciso respirar, dá um tempo. E aí o que que aconteceu? Algo muito triste, por quê? Eles saíram dali frustrados, encontraram meu marido na rua
e diz assim: ai, pastor, a pastora nem ama a gente. Ela fala que ama, que gosta da gente como filho, tá? Mas ela expulsou a gente de lá, ela tocou a gente de lá. E sendo que eu não tinha tocado, né? Na minha cabeça, na minha percepção, eu tinha pedido para eles dar um tempo, eu estava no meu direito. Lembra que eu falei na aula passada? Ah, eu estou no meu direito, eu posso, né? Eu preciso falar, eu estou certa em falar, eu tenho que pôr limites. Só que eu não sabia pôr limites, eu não sabia como colocar esses limites. Eu simplesmente chegava e explodia. Isso não é o caminho. Trouxe muito prejuízo pra gente, porque naquela época, esses jovens, eles meio que lideravam os outros. E aí a gente teve aquela tristeza no coração, eu tive que pedir perdão para esses meninos, porque eu acabei causando uma dor dentro deles, um sentimento de rejeição, que não era verdade, eles não eram rejeitados, apenas pela minha insensibilidade, né, de falar as coisas do jeito certo e na hora certa. Mas o que eu quero dizer com você é o seguinte: muitas vezes nós temos trabalho, faculdade, vizinhança. Gente, o que a gente vê de situação na vizinhança, de gente brigando, né? Graças a Deus, onde eu moro é bem tranquilo, minhas vizinhas são bem em paz, nunca tive problema com elas. Mas as pessoas, elas vivem conflitos de relacionamento em todos os lugares. Você é uma pessoa, por mais que você venha me dizer assim, olha, eu não sou casada e não tenho filhos, você tem alguém na tua vida. Você tem vizinhos, você tem o teu trabalho, o teu patrão, ou você tem funcionários, e você precisa lidar com essas pessoas. Você precisa saber lidar, e não é fácil. E esses conflitos, eles são muito tensos quando a gente não tem ainda um nível de consciência e ainda quando nós somos escravas dos nossos comportamentos na TPM. Então, pensa bem nisso, porque o que eu quero é que você atinja um nível de consciência e que esse nível de consciência possa te impulsionar ao teu processo de transformação, ok? Até a próxima aula!